fonética ou fonologia, Banca La Salle. Então, nós vamos dar início agora a um próximo conteúdo que costuma vir bastante nos concursos da Banca La Salle. É um conteúdo básico que muitas vezes não é exigido para o ensino superior, porém, como ele consta no edital, pode acontecer de aparecer alguma questão sobre esse assunto. Para as pessoas que vão fazer do nível ensino fundamental e ensino médio, provavelmente você vai se deparar com alguma questão sobre esse assunto. A fonética se refere aos fonemas, que são as menores unidades de som dentro de uma palavra, ou seja, o som individual de cada letra. A letra é o grafema, ou seja, é a representação, escrita deste som. Então, fonema é o som e letra é a representação deste som. Dentro dos fonemas, a parte mais importante referente a concurso se chama dígrafo, que é o encontro de duas letras que se unem para representar apenas um som, como, por exemplo, 2 S na palavra massa, 2 R's na palavra carro, SC da palavra crescer. Notem que essas palavras, elas têm uma pronúncia onde as letras se confundem e o som é um só. Dentro dos dígrafos, nós temos os dígrafos que são consonantais, ou seja, são formados, aí por consoantes, ou se vocês observarem, nós temos o GU e o QU, que é uma consoante e uma vogal, porém, o som dele é considerado um som de consoante. Então, nós temos aí 2 R's, XC, quando não é pronunciado, SS, LH, CH, SC, NH, XS, SC cedilha, GU e QU. Nós temos também os dígrafos que são considerados vocálicos, que são considerados com som de vogal, que é o AM, AN, EM, EN, IM, N, OM, ON, UM e UN. Nós já vimos aí dentro lá das aulas, em que casos esses sons são considerados dígrafos. São quando eles são pronunciados e saem nasalizados. Quando o som de U aparecer, por exemplo, em GU ou QU, ele for pronunciado, ele não é considerado um dígrafo. Então, o fonema, vocês têm que cuidar bastante com a questão da pronúncia. Por exemplo, quarto, é como se eu colocasse ali no lugar do QU um C e um U, quarto. Então, eu estou pronunciando, então, nesse sentido, ele não é um dígrafo, tá? Por exemplo, água, eu estou pronunciando o G e o U. Frequente, eu estou pronunciando o Q e o U. Linguiça, pronunciamos o Q e o U. Nós temos também o dífono, que é quando nós temos aí uma letra que representa 2 sons. Somente o X na língua portuguesa é considerado dífono, porque ele pode expressar o som de KS, como por exemplo táxi, que esse X tem som de KS, tórax, látex, etc, etc. Então, por exemplo, na palavra xerox nós temos ali, ou xerox, que é o que nós falamos aqui no sul, 5 letras e 6 fonemas, 6 sons, Além disso, dentro da fonética, nós temos os encontros vocálicos, que são os encontros de vogais, que podem ser hiatos. É bem importante que vocês conheçam o conceito de hiato por causa da acentuação gráfica, porque as regras de acentuação tratam sobre ditongos e hiatos, tá? Então, o hiato ocorre quando as duas vogais estão em sílabas diferentes, como em saída. O ditongo é quando as duas vogais ficam em uma mesma sílaba. Na verdade, é o encontro de uma semivogal, que é uma vogal pronunciada mais não tão aberto a pronúncia, com uma vogal que é pronunciada corretamente. Por exemplo, o ditongo é crescente quando nós temos uma semivogal mais uma vogal. Quer dizer que a vogal menor vem primeiro e cresce para uma vogal maior, entenderam? Que nem série,
Esse I não é muito bem pronunciado, mas o E é pronunciado abertamente. Água, vítreo, quando, tá? Então, esses ditongos crescentes são muito frequentes na acentuação gráfica. Vocês vão ver lá, paroxítonas terminadas em ditongo crescente, tá? O ditongo decrescente é quando temos a vogal primeiro e a semivogal depois, como em leite. Então, esse E é pronunciado e o I, né, ele é semi-pronunciado, vamos dizer assim, tá? Temos também o tritongo, que é o encontro de uma semivogal mais semivogal, é o encontro das 3 vogais numa mesma sílaba, como em Paraguai, Uruguai, que é um tritongo oral que sai, né, pela boca, enquanto que o quão é um tritongo nasal, porque ele é nasalizado, sai pelo nariz, tá? Nós temos também encontros consonantais, quando nós temos o encontro de fonemas consonantais na mesma sílaba, consoantes, né? Existem os perfeitos, quando nunca se dividem, PR, BR, essas palavras aí. CL, por exemplo, como em Brasil, brasão, esse BR, ele nunca é separado na sílaba. E o imperfeito, quando ele sempre se divide, por exemplo, a palavra pacto, né? É uma palavra perspectiva, é uma palavra em que o C é separado do T na hora da separação de sílabas, tá? Quando a palavra contiver encontro, então perfeito e imperfeito, ela é classificada como mista, que nem retrospectiva, que nós temos o TR, que nunca é separado, e o pectiva ali, que nós temos o C e o T, que são separados na separação de sílaba. Temos também o dígrafo, que nunca forma encontro consonantal, é preciso que cada consoante tenha o seu fonema, quer dizer que dígrafo não é igual a encontro consonantal, então não façam essa mistura. O dígrafo, as 2 letras têm que ter o mesmo som, enquanto que o encontro consonantal, as 2 são pronunciadas, que nem em Brasil é o B e o R pronunciado, tá? A palavra impossível, ela não tem nenhum encontro consonantal, por exemplo, ela tem um dígrafo vocálico, in, e o SS, que é um dígrafo consonantal. Quanto à classificação das sílabas, nós temos também as palavras, quanto à classificação das sílabas, elas se dividem em monossílabas, quando elas possuem apenas uma sílaba, que nem mãe, flor. Dissílaba, quando possuem 2 sílabas, que nem café. Trissílabas, quando a palavra possui 3 sílabas, como cinema. Polissílabas, quando as palavras possuem 4 ou mais sílabas, porque a palavra pode ter mais que 4 sílabas. E é isso, tá? Na divisão silábica, nós temos que observar as seguintes regras. Não se separam ditongos e tritongos, que nem foi, se averiguou, então não separamos essas palavras, essas letras umas das outras na sílaba. Não se separam dígrafos também, que nem o CH e o LH, tá? Mas, né, nós temos a separação do dígrafo RR, SS, SC, tá? Como costumava dizer uma professora minha, eles brigam se ficarem juntos. Separam-se as vogais dos hiatos, né? Caatinga, saúde. Não se separam encontros consonantais que iniciam sílabas, por exemplo, psicólogo, pneu, não é separado. O prefixo sub, se ele for seguido de consoante, ele não divide o prefixo. Sub fica separado numa sílaba e o que vier, que nem sublinhar. Na fala, a gente falaria sublinhar, mas não, é sublinhar. Se ele for seguido de vogal, nós vamos dividir o prefixo. Subentender, né? Não é subentender, é subentender, tá? Essa regra é aplicada para qualquer prefixo, tá? Prefixo é aquilo que é adicionado à palavra original, lá ao morfema, que nós vamos ver mais para frente na formação das palavras. Tem abrupto, abrupto, né? Porque o ab é um prefixo. Transatlântico, trans, né? Fica junto porque a palavra, a letra que vem depois é uma vogal,
ok? Então, essa era a parte da fonética. Deixarei alguns exercícios para vocês responderem. Até a próxima!